Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Júlio César Matos, sou professor de Direito Processual Penal aqui junto à equipe do Eu Vou Passar. E aí eu queria, dar as boas-vindas a você aí, que está acompanhando aí o nosso curso, agradecer a sua confiança, depositada aqui em toda a equipe do Eu Vou Passar. E aí qual é o grande ponto? A gente vai trabalhar com a disciplina do Direito Processual Penal, voltado aí à tua preparação para o teu concurso público. A matéria do Direito Processual Penal é uma disciplina, corrente nos editais de concurso. Veja que hoje é muito comum ele cobrar o Direito Processual Penal. E para você que nunca estudou a matéria, preste atenção num ponto. Veja que a gente conhece a parte material, você conhece o direito penal material, mas a gente precisa processualizar, precisa trazer a incidência dessa parte material ao caso concreto. E aí qual é o grande ponto? A nossa disciplina, você vai perceber que ela não tem tanta dificuldade. Perceba que a gente vai tentar aqui tirar o máximo de dificuldade possível na sua preparação. Só que aí eu quero assumir um compromisso com você. Em primeiro lugar, eu quero assumir um compromisso que você vai acompanhar aula por aula, vai fazer esse feedback, vai entrar em contato conosco, vai mandar o seu contato, para a gente poder ir sanando suas dúvidas. Preste atenção. Quando você sai de um tema para o próximo tema, um ponto para um próximo ponto, você vai ter que sempre exercitar. Como é que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai ter aqui um material, a gente vai trabalhar aqui com a apresentação de slide, trazendo o conteúdo programático, o conteúdo necessário para aquele determinado ponto que a gente vai estudar. E ao final vai trazer algumas questões. Como é que a gente vai aprimorar esse conhecimento? Através de questões. Eu preciso exercitar para que eu possa ter, resultado objetivo, o meu resultado efetivo. Veja que lá no dia da prova, o que tu vai fazer é resolver questões. Eu não posso ficar aqui sem resolver questões. Por mais que seja um curso teórico, eu tenho que te mostrar como isso cai. Tu tem que ter conhecimento de como essa matéria vai ser cobrada na tua prova, lá na tua preparação. E aí qual é o grande ponto? Porque você deve estar pensando, Júlio, como eu vou entrar em contato contigo? Como é que a gente vai manter essa relação de contato, essa relação de dúvida? Vamos aqui à nossa tela, ao nosso material, e aí tu vai acompanhar, tá aí o nosso curso Direito Processual Penal. Vamos aí aos nossos contatos, Adicione lá, no Facebook, você vai encontrar lá Júlio César Matos, tem lá o nosso perfil pessoal, tem lá a nossa página, que a gente vem postando dicas, o Instagram. E aí é o Júlio César Matos 10, veja aí, que o César sempre é com Z, o 10 aí, porque já tinha um perfil Júlio César Matos, e aí a grande novidade do Periscope, o Júlio César Matos, @Júlio César Matos, para a gente acompanhar lá algumas dicas. Voltando aqui a mim, veja que você tem aí, os nossos contatos, e é a partir disso que a gente vai fazer toda essa interação. E Júlio, como é que a gente vai partir? Como é que a gente vai fazer esse estudo? Veja que a gente vai ter que trazer, cada ponto aí do teu programa. E a gente vai começar, claro, pela apresentação da disciplina, pela apresentação da matéria, pelo início. Pelo início. Só que o detalhe é, o que é estudar Direito Processual Penal? Observa aqui, quando o Poder Legislativo cria uma lei, traz uma lei, sancionando, trazendo uma infração penal, criando um crime, e aí tu lembra lá das aulas de direito penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Observa que tu abre o teu Código Penal, isso consta lá no texto legal, isso está lá no Código Penal. O artigo 121, por exemplo, Código Penal, trata do homicídio e ele vai dizer matar alguém, o delito do matar alguém, preceito primário, matar alguém, o nome iuris do crime, está logo acima, homicídio, homicídio simples. E logo abaixo a gente tem o que a doutrina chama de preceito secundário, e aí ele diz pena, reclusão de 6 a 20 anos. Observa que tudo isso está num plano abstrato, A partir do momento que uma determinada pessoa pratica uma determinada conduta criminosa, e aí a gente está diante, eventualmente, de uma conduta que gerou um resultado, entre a conduta e o resultado, deve existir um nexo causal, e eu tenho que ter necessariamente a tipicidade. Veja que aqui, eu trago o famoso fato típico. Lembra lá das tuas aulas de direito penal? Quando a gente está lá, na aula de direito penal, a gente sempre lembra que o fato típico ele é composto por alguns elementos, e eu tenho resultado, conduta, resultado, nexo causal e a própria tipicidade. O detalhe é que tipicidade ela precisa ser formal e material. Tipicidade formal, o enquadramento da minha conduta ao tipo penal, é o famoso encaixe, o encaixe da minha conduta ao tipo penal, mas eu tenho ainda a tipicidade material, aquela violação do bem jurídico, tutelado. Qual é o detalhe?
A partir do momento que ocorre a incidência, a partir do momento que ocorre a incidência de uma conduta criminosa, veja que o particular, ele não pode aplicar o direito ao caso concreto, ele não pode fazer justiça com as próprias mãos. Observa o grande ponto. Quando você é furtado, por exemplo, e você descobre quem subtraiu a coisa ali, a móvel, quem subtraiu o teu celular, quem subtraiu tua carteira, tua bolsa, quem subtraiu o teu bem, tu sabe quem foi, mas tu não pode, né, fazer justiça com as próprias mãos. Lembra disso. Imagina aí, né, que tu tem um imóvel alugado e aí tu é o locador, imagina que o locatário está te devendo. Aquele camarada que paga mensalmente teu aluguel está devendo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Qual é o detalhe? Você não pode chegar lá e colocar o cara para fora. Eu não posso. Imagina que alguém está me devendo um dinheiro. Você está me devendo aí R$1.000. Qual é o detalhe? Eu não posso chegar na tua residência, não posso chegar na tua casa, entrar na tua sala e subtrair tua televisão para poder liquidar esse valor. Eu não posso fazer o que a gente conhece como justiça com as próprias mãos. Eu não posso, né, praticar o exercício arbitrário das próprias razões. Isso é crime. Está previsto lá no artigo 345. É verdade que o parágrafo único, ele diz, né? Parágrafo único diz que se não for praticado mediante violência ou grave ameaça, somente se procede mediante queixa. E qual é o detalhe? Tudo isso a gente vai verificar e vai aprender e vai caminhando aqui pelo direito processual penal. Qual é o detalhe? O nosso primeiro tema, o que a gente tem que estudar, que abre o nosso código pátrio, o nosso código de processo penal, é o tema da aplicação da lei processual penal. É um tema muito comum lá no direito penal, muito comum nas tuas provas de concurso. E a gente vai estudar esse tema aqui para tu não confundir. Muito cuidado com isso. Tranquilo, então? Vamos então acompanhar, né, para a gente ver qual é o nosso tema. Vamos aqui na nossa tela. E aí a gente vai estudar a aplicação da lei processual. A aplicação da lei processual. Esse nosso primeiro tema, basicamente, ele vai se dividir aqui em aplicação da lei processual penal no tempo e aplicação da lei processual penal no espaço. Você vai ter que fazer o estudo, né, do artigo 1º, você vai ter que fazer o estudo, claro, do Código de Processo Penal, você vai lá no CPP, Código de Processo Penal, e aí você pensa, Júlio, eu não tenho Código de Processo Penal, vem aqui comigo. Veja, você está estudando aí para concurso, você vai ter que adquirir um famoso vade-mecum, você vai ter que ter a legislação em mãos. Para estudar para concurso público, além do conhecimento doutrinário, além do conhecimento jurisprudencial, tu tem que conhecer, né, a lei, tu vai ter que conhecer a legislação. Independentemente da tua banca, tu tem que ter o conhecimento da lei. Veja aqui, eu conhecendo a lei, se eu conheço a legislação, veja que tudo flui, tudo caminha. Só que qual é o detalhe? Claro que se tu pegar o teu Código de Processo Penal agora e ler diretamente um dispositivo, tu vai ler o teu artigo aí. Às vezes a compreensão não fica tão clara. É por isso, né, que é sempre bom a gente ter um Código de Processo Penal comentado, e aí a gente tem no mercado aí, né, o Código de Processo Penal da editora Juspodium, lá do professor Nestor Távora, que escreve em coautoria com Fábio Roque Araújo. A gente tem lá uma sinopse, né, sinopse tanto da Juspodium quanto da Saraiva. Você vai verificar, claro, o que fica melhor para você. Você vai marcar um dia para ir na livraria, né, dar uma lida num determinado ponto, num assunto, e aquele que trouxe uma melhor compreensão, você vai ter acesso, né, tranquilamente, fora, claro, o nosso material aqui que a gente vai encaminhar para vocês. Aí, quando a gente estuda a aplicação da lei processual penal, muita gente já fica fazendo o link, né? Eu já estudei lá no direito penal, já estudei esse assunto no direito penal, só que é diferente. Se fosse igual, a gente não estaria aqui perdendo tempo, né, estudando o mesmo conteúdo. Então vamos aqui acompanhar na nossa tela, né, para a gente verificar o que a gente começa a estudar nesse momento. A aplicação da lei processual penal, e aí a gente vai começar primeiro, né, no espaço. Vamos estudar o Código de Processo Penal na ordem, e vai parecer para você como se fosse um Código de Processo Penal comentado. A gente vai destrinchar aqui, né, tudo que está no dispositivo. E aí vejam só, em termos de eficácia da lei processual penal no espaço, adotou, aí olha o que ele diz aí, né? Adotou o artigo 1º do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, em seu artigo 1º, ele adotou o princípio da, olha o detalhe, viu? Ele adotou aí o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade, não esquece disso. Princípio da territorialidade como regra.
como regra para a solução de conflitos. Para a solução de conflitos. Qual é o detalhe aqui? Vem aqui comigo. Você deve estar pensando assim, Júlio, como assim princípio da territorialidade? É porque você vai ter que lembrar, enquanto o direito penal adotou lá no artigo 5º do Código Penal o princípio da territorialidade, adotou também lá no artigo 7º o princípio da extraterritorialidade, condicionada e extraterritorialidade incondicionada. O que a gente vai observar aqui é que o direito processual penal não trabalha com o princípio da extraterritorialidade. E isso é importante, isso é relevante para quê? Porque eu estou lá na minha prova, lá na minha questão do meu concurso. A minha prova ela começa a tratar de quê? De processo penal. E aí ela começa a trazer aquela informação do a extraterritorialidade da lei processual penal, tu já vai chegar com aquele olhar, né, de que está errado. De que está errado, porque a lei processual penal, ela incide no território nacional, no território brasileiro. Estamos diante aí, né, claro, da soberania. E aí qual é o detalhe? Lei penal, ela se aplica tanto no país nacional, no nosso território nacional, como fora, né? Fora do nosso território nacional. É por isso que tu estuda as regras da extraterritorialidade e territorialidade. Processo penal, em regra, não admite extraterritorialidade. É por isso que é comum na tua prova e tu vai marcar como verdadeiro, porque isso já caiu, já foi admitido, né, pelas bancas de concurso público. A lei processual penal adota a territorialidade absoluta. Verdadeiro. Verdadeiro, a gente sabe, né, que o país é soberano e, de fato, adotamos, né, a territorialidade absoluta. Muito cuidado com a parcela minoritária da doutrina, falando em sentido contrário. Temos que levar o posicionamento majoritário, entendimento do STF e do STJ. Tranquilo, então? Vamos aí à nossa tela, ao nosso material, e aí tu vai acompanhar, né, quando ele trabalha dizendo assim. Vejam só. Vigora o princípio da absoluta territorialidade. Absoluta territorialidade, que impõe a aplicação da lex fori ou locus regit actum, segundo a qual os processos e julgamentos realizados no território brasileiro aplica-se a lei processual penal nacional. Veja que isso se justifica por ser função jurisdicional a manifestação de uma parcela da soberania nacional, podendo ser exercida apenas nos limites do respectivo território. O que isso quer dizer? Aí você deve estar pensando, o que é que isso quer dizer? Vejam só, vem aqui comigo. Observa que é possível, e aí muita gente já deve estar pensando, é possível a aplicação, eventualmente, de um ato fora do nosso território. Eu posso querer cumprir um ato fora do meu país. Imagina aquelas situações, e a gente vai chegar lá na frente, né? A gente vai ter uma aula para tratar aqui de citação no processo penal. Lembra que quando um determinado acusado, quando uma determinada pessoa pratica um crime, fulano praticou um crime, imagina, praticou um crime, praticou infração penal, seja crime, seja contravenção. O grande ponto aqui, o grande detalhe, é que ele precisa ser comunicado que o Estado, né, vai exercer o seu direito de punir. A partir do momento que alguém pratica uma infração penal, imagina que uma determinada pessoa, um agente pratica um crime, veja que aquele direito de punir, ele acaba de nascer, né? O Estado é detentor do jus puniendi, do direito de punir, só que isso está no mundo abstrato. O direito de punir, o jus puniendi, está no mundo abstrato e eu preciso, né, aplicar, eu preciso trazer a incidência para o caso concreto. E como é que eu vou fazer isso? Dentro de um processo penal, trazendo então a famosa ação penal. E aí lembra que ninguém, né, pode ser condenado eventualmente sem passar por um processo, sem ter direito à liberdade, né, eventualmente ao contraditório, à ampla defesa. Lembra inclusive, né, das premissas, né, que ninguém será considerado culpado salvo o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E essa sentença penal condenatória vai ocorrer aonde? Dentro do curso de um procedimento criminal, de uma persecução criminal. E eu tenho que ficar ligado lá nessa persecução criminal. Só que aí tu deve estar pensando, Júlio, mas é possível um acusado praticar um crime aqui no Brasil, só que no curso, né, quando eu vou iniciar a ação penal, o processo judicial, ele está no estrangeiro. Ele está no local sabido, né? Eu sei aonde ele está.
E aí tu verifica que o próprio Código de Processo Penal, lá no artigo 368, ele vai dizer, né, que estando acusado no estrangeiro em lugar sabido, estando acusado no estrangeiro em lugar sabido, será citado então mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso da prescrição até o seu cumprimento. Até o cumprimento, observa que o teu artigo 368 ele foi alterado, né? Foi alterado aí em 96, dia 17 de abril de 1996, houve uma alteração lá no artigo 368. Qual é o grande ponto aqui? Eu vou encaminhar essa carta rogatória para um determinado país, ela vai para a França, vai para a Inglaterra, ela vai para um país. O grande ponto é como se dá o cumprimento dessa carta. Como se dá o cumprimento dessa carta? O cumprimento da carta rogatória, ela vai se dar conforme as regras do país que eu estou enviando, do país que eu estou enviando. A mesma situação vai ocorrer inversa. Imagine que lá na França eu tenha um procedimento para cumprir uma carta rogatória, mas para cumprir uma citação, melhor dizendo. Lá na França eu tenho um procedimento citatório, mas eu vou citar o acusado aqui no meu país, eu vou citar ele aqui no Brasil. Como é que isso vai acontecer? Vai seguir os ritos, trâmites da lei processual penal. Processual penal. Lembra, soberania, territorialidade. Isso quer dizer que no país, no meu país, no Brasil, eu vou aplicar a incidência do Código de Processo Penal brasileiro. O que vai se aplicar aqui é a lei processual penal brasileira. Você não vai verificar a aplicação de outra lei de outro país aqui no meu território nacional. Não faz sentido, não faz sentido. E muita gente deve estar lendo aí o artigo 1º e pensando, Júlio, mas o artigo 1º diz assim, ressalvados. Não vai ter situações que eu vou aplicar a lei de fora aqui não. Vamos chegar lá e você vai ver que não. Você vai ver que não. Tranquilo? A título de exemplo, vamos aí na nossa tela, né, para você ver o que diz o artigo 783 e seguintes. Vejam que você vai lembrar que, mesmo que um ato processual tenha de ser praticado no exterior, por exemplo, uma citação, intimação, interrogatório, oitiva de testemunha, a lei processual penal será aplicada é a do país onde tais atos devam ser realizados. Na mesma linha, e é isso que a gente vai observar aí no dispositivo, aplica-se a lei processual penal brasileira aos atos, né, referentes às relações jurisdicionais com as autoridades estrangeiras, tais como o cumprimento de uma rogatória. Aí vê só, as cartas rogatórias serão, pelo respectivo juiz, remetidas ao ministro da Justiça. O artigo 783 do Código de Processo Penal, ele vai trazer o procedimento, a fim de que seja pedido o seu cumprimento. Aí veja o que ele diz, né? Por via diplomática, às autoridades estrangeiras competentes. As cartas rogatórias emanadas de autoridades estrangeiras, imagina que veio da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, competentes não dependem de homologação e serão atendidas se encaminhadas, né, por via diplomática, desde que o crime, segundo a lei brasileira, não exclua a extradição, porque senão a gente remete, né, encaminha essa determinada pessoa para o seu respectivo país. Olha o parágrafo 1º e é isso que interessa para a gente. As rogatórias acompanhadas de tradução em língua nacional, feita por tradutor, oficial ou juramentado, serão, aí olha o que ele diz, né? Exequatur do presidente do Supremo Tribunal Federal, cumpridas pelo juiz criminal do lugar, onde as diligências tenham de se efetuar. Aí olha o que interessa para a gente. Observadas as formalidades prescritas neste código. Isso quer dizer que todas as formalidades não vão ser conforme está lá na lei estrangeira. Volta aqui a mim. As formalidades não vão ser, então, conforme consta lá na lei processual francesa, na lei processual penal inglesa. Veja que o que me interessa aqui são as regras nacionais, as regras do meu país. Vou, então, né, cumprir uma carta rogatória que veio lá da França, os procedimentos, as regras aplicáveis serão aqui do meu país, serão do meu território brasileiro, serão do Código de Processo Penal brasileiro. Júlio, então anotei aqui, já aprendi que o Código de Processo Penal adotou o princípio da territorialidade. É verdade, territorialidade absoluta. Isso tem fundamento legal.
Como a gente viu no começo, sim. Isso consta no artigo 1º do Código de Processo Penal. Vamos ao nosso material. O artigo 1º, ele diz assim, Código de Processo Penal, ele vai dizer, o processo penal, olha o que ele me diz, né? O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, em todo o território brasileiro, por este código, em todo o território brasileiro. Não esquece disso, né? Princípio, então, da territorialidade. Territorialidade. Em todo o território brasileiro, por este código. Ressalvados. Cuidado com isso aqui. Quando ele traz ressalvas, e aí vem aqui comigo, quando ele traz ressalvas, não quer dizer que eu vou aplicar lei estrangeira aqui no meu país. Não está dizendo isso o código em momento nenhum. O código está te dizendo que eu vou aplicar lei alienígena, lei estrangeira aqui no meu território nacional. Não é isso, não é isso. Vamos à nossa tela. O inciso 1º, ele vai trazer a primeira ressalva. Aí olha o que ele diz. O inciso 1º diz assim, ressalvados, inciso 1, lembra aí, né, quem nunca teve contato com a legislação, com o código, a gente tem aqui em algarismo romano os incisos. Inciso 1º, os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Veja que a subscrição pelo Brasil de tratado ou convenção ou a sua participação em organização internacional disciplinada por regras processuais próprias afasta a jurisdição criminal brasileira, fazendo com que determinados crimes sejam apreciados por tribunais estrangeiros, mediante, né, os próprios regramentos processuais. Aí vê só, vem aqui comigo. Veja que o Brasil, ele é signatário, ele assinou, ele se comprometeu a cumprir alguns tratados, algumas convenções, algumas regras de direito internacional. Então, se eventualmente você comete um crime e esse procedimento está previsto no famoso TPI, no Tribunal Penal Internacional, ele vai ter um regramento, ele vai ter um regramento próprio. Veja que como ele tem um regramento próprio para poder incidir nessas condutas criminosas, eu vou afastar a aplicação da lei processual penal brasileira. Mas veja que isso não quer dizer que eu estou aplicando aqui no meu território nacional o processo francês, o processo, como eu disse, inglês. Eu estou diante de uma situação que eu sigo, o Brasil se comprometeu a seguir um tratado, uma convenção ou ainda uma regra de direito internacional. Tranquilo até aqui? Vamos à nossa tela. Vamos aí que no inciso 2 ele fala assim, também não se aplica nos casos de prerrogativas constitucionais do presidente da República, as famosas prerrogativas constitucionais do presidente da República, olha aí o que ele coloca, né? Lembra, do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com o do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. E verifica que esse caso do inciso 2, verifica aí, né, que esse caso aqui do inciso 2, tu aprende lá crime de responsabilidade, lá em direito penal. Vamos depois estudar lá em competência o que seria, né, crime conexo. Veja que neste caso aqui do inciso 2 que você está lendo aí, incide o que se denomina de jurisdição política. Veja que nesta situação, a doutrina vai considerar a famosa jurisdição política. Jurisdição política. Essa famosa jurisdição política, ela traz, né, condutas que não sejam processadas e julgadas pelo Poder Judiciário, mas sim pelo Poder Legislativo. Quem vai julgar nesse caso, e aí quem julga, né, o presidente da República, por exemplo, é o Poder Legislativo. Poder Legislativo. Qual é o detalhe? Em regra, quando a gente pratica um crime, quando uma determinada pessoa pratica um crime, quem vai julgar é o Poder Judiciário. Vem aqui comigo. Verifica que a própria Constituição Federal, ela vai trazer um regramento específico. Lembra lá, o presidente da República, imagina, o presidente da República praticou um crime. Lembra que ele não é julgado perante uma vara criminal comum. Se um cidadão comum, não que o presidente não seja um cidadão comum, mas veja que por ser presidente ele tem uma prerrogativa. Imagina que uma determinada pessoa, você que está aí me assistindo, né, conhece alguém que praticou um crime. Esta pessoa está sendo processada e julgada perante uma vara criminal, pelo menos em regra, né? Perante uma vara criminal.
Eu digo em regra porque se for infração do menor potencial ofensivo, né, a gente sabe que vai para o juizado, tudo vai depender lá do caso concreto. Só que aí qual é o grande ponto? Regra geral, vara criminal. Presidente da República praticou um crime. Ele não é julgado pelo judiciário, sim pelo legislativo. Lembra que passa lá pelas respectivas casas, né? Lembra que no Brasil, recentemente a gente teve aí uma acusação da presidente Dilma, e aí ela eventualmente, né, não foi para uma vara criminal. Perceba lá, né, ela foi afastada do cargo, mas lembra, o processo dela passa pela Câmara, né, pelo Senado, até o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Mas lembra que o julgamento em si, ele passa pelo poder legislativo. Vamos ao inciso, né, vamos à nossa tela. O próximo inciso, ele fala aqui do inciso 3, que fala os processos da competência da Justiça Militar. Veja que, inclusive, conforme dispõe lá o próprio artigo 124 da Constituição Federal, a Justiça Militar tem por obrigação julgar os crimes militares. Quanto à forma de apuração desse delito, é regida pelo Código de Processo Penal Militar. E aí lembra, né, quando a gente fala aqui de Justiça Militar, tu não vai esquecer que existe o famoso CPPM, Código de Processo Penal Militar. É um decreto-lei, né? É um decreto-lei de número 1002/69, né? Ele é de 1969. Ele é mais atual, inclusive, do que o nosso Código de Processo Penal, né? Que é da década de 40. Pratiquei, então, crime militar, competência da Justiça Militar, eu vou ser julgado, né, perante a Justiça Militar. Observa o detalhe, vem aqui comigo. Pratiquei um crime, eu sou militar, pratiquei um crime propriamente militar previsto lá no Código Penal Militar. Lembra que a incidência vai ser do CPPM, do Código de Processo Penal Militar. Eu não aplico, neste caso, o nosso Código de Processo Penal Comum. Lembra, inclusive, lembra desse detalhe. Tu vai lembrar que o próprio Código de Processo Penal Militar, ele vai trazer um regramento próprio, ele vai trazer como se dá a incidência desse dispositivo. Só que aí qual o detalhe? Você aí que é militar, que está me assistindo agora, que já deve ter lido o Código de Processo Penal Militar, ele vai me dizer que lá no artigo 3º, a linha A, ele diz que nos casos em que essa legislação for omissa, nos casos em que o Código de Processo Penal Militar for omisso, aplicar-se-á o Código de Processo Penal Comum. Aplica-se o CPP, o nosso Código de Processo Penal que a gente está estudando. Só que veja o que ele diz, né? Desde que não ofenda, né, as próprias garantias lá do Instituto Militar, desde que não vá de encontro ao Código de Processo Penal Militar. E aí um exemplo. Lá no Código de Processo Penal Militar, tu não tem a previsão, a incidência, por exemplo, do Instituto de Fiança, da fiança. Não cabe lá a fiança, lá não tem essa previsão. Aí muita gente pensa, então se não tem fiança, eu utilizo o Código de Processo Penal Comum, o CPP comum, para admitir fiança lá no âmbito militar. E não pode, porque isso contraria as próprias regras, né, do Instituto Militar. Lembra que lá a prisão não é igual a nossa aqui, uma prisão processual. Lá a gente tem a prisão disciplinar para manter o que a gente chama de hierarquia. Eu tenho que manter a hierarquia. E aí, a partir do momento que tu vai admitir fiança no âmbito militar, tu acaba com a hierarquia. Porque a partir do momento que um soldado foi preso diante de uma situação de disciplina, uma transgressão militar, veja que se eu tenho um soldado cheio de dinheiro, cheio da nota, aquele camarada que é filho de um camarada rico, e ele vai pegar o telefone lá e ligar para o pai e dizer, pai, fui preso, me manda aí um dinheiro para eu pagar aqui a fiança e ser solto. Veja, quem ia mandar no quartel não era o superior hierárquico, era quem tivesse dinheiro. E não é assim que funciona, não é assim que pode ser. Tranquilo? Vamos então ao nosso material. O próximo inciso aí, né, o inciso 4º, ele vai dizer os processos da competência do Tribunal Especial, e aí a gente tem um problema nesse inciso 4º. Esse inciso 4º, quando você estiver aí na doutrina, você vai verificar que o inciso 4º ele não foi recepcionado. Você vai anotar que o inciso 4º ele se encontra prejudicado. Encontra-se, né, prejudicado.
Aí tu diz, Júlio, por que ele está prejudicado? Ele está prejudicado porque ele se amolda à Constituição de 37 e não a nossa, porque na atualidade é vedada a criação de tribunal de exceção, a criação de tribunal especial. Isso não pode. O Brasil não permite, né, a criação de tribunal especial. Isso é proibido, logo para efeito de prova, lembra que o inciso 4º não foi recepcionado. O inciso 5º, ele diz assim, os processos por crime de imprensa. Qual é o detalhe? Esse dispositivo também encontra-se prejudicado. Vejam então, né, que o inciso 5º, nesse caso, quando ele fala os processos por crime de imprensa, ele também encontra-se, né, prejudicado. Fica prejudicado tanto o inciso 4º quanto o inciso 5º. Veja que ele fala crimes de imprensa, só que qual é o detalhe? Quando a gente fala assim, crimes de imprensa, tu vai lembrar que a lei de imprensa não foi recepcionada. Veja que eles estavam previstos na lei de número 5.250 de 67. Aí você está pensando, Júlio, como assim estavam previstos? É porque após o julgamento da ADPF, inclusive ela consta aqui, ó, ADPF 130, ADPF 130/7, e aí qual é o detalhe? A depender do teu VADIME com que tu está acompanhando aí a aula, ele vai trazer isso aí, essa informação entre parênteses. O próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou procedente o pedido que tinha formulado nessa ADPF. Ali o pedido, né, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição todo o conjunto de dispositivos previstos nesta lei, na Lei 5.250/67. Veja então como a lei de imprensa, ela então foi declarada, né, não recepcionada. O STF, lembra lá, né, o ministro Carlos Brito, no dia 30/4 de 2009, declarou então, né, não recepcionada a lei de imprensa. Logo, a gente diz, né, que tanto o inciso 4º e o 5º estão prejudicados, não foram recepcionados. E aí o parágrafo único também fica prejudicado, porque ele diz assim, aplicar-se-á, entretanto, este código aos processos referidos no inciso 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Voltando aqui a mim, então perceba que o próprio Código de Processo Penal, no artigo 1º, ele traz a previsão legal do princípio da territorialidade. Ele traz algumas ressalvas, não no sentido de eu aplicar a lei estrangeira aqui no meu país, aqui no Brasil. São ressalvas, né, que eu não aplico a lei processual penal. Por quê? Porque eu tenho incidência, né, de um tratado, de uma convenção, de uma regra de direito internacional. Eu tenho a situação lá dos casos de processo, né, de crimes militares, e vou ter, claro, as prerrogativas constitucionais lá do presidente, né, da República, dos ministros de Estado nos crimes conexos, né, e por aí vai, e do próprio Supremo Tribunal Federal. Qual o detalhe? A gente precisa ainda falar de algumas peculiaridades, né, que parcela da doutrina traz quanto a esse tema. Só que devido ao nosso tempo, a gente vai encerrar por aqui, a gente encerra a aula por aqui, e aí eu espero você, aguardo você na nossa próxima aula para a gente dar continuidade à aplicação da Lei Processual Penal no espaço, fazer o fechamento da disciplina e já começar a aplicação da Lei Processual Penal no tempo. Então, um forte abraço, eu aguardo você, até lá.